Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. A gente sempre afirma isso, mas é verdadeiro. Hoje nós estamos trazendo para a nossa reflexão, nessa noite, um tema do Evangelho, no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espíritos. E nós vamos conversar sobre o primeiro item. O que devemos compreender por pobres de espírito? Será que todos nós compreendemos o que Jesus quis falar sobre pobres de espírito? Porque eu, quando me deparei a primeira vez com essa parábola de Jesus, eu confesso que eu fiquei meio assim. Digo, por quê? Porque eu vi alguém na rua fazendo alguma coisa errada, dizendo palavrão, não olhando o outro com bons olhos, querendo mal de outros, querendo pegar a vaga na garagem daquele que ia colocar o carro lá no supermercado. E eu pensava comigo, que pobreza de espírito. Era o que eu pensava. Mas Jesus quis dizer justamente ao contrário disso. Pobres de espírito, ele quer dizer para os humildes, os simples. Aqueles que não têm maldade, que olham o outro próximo com o olhar que eles olham eles próprios, os próprios de casa, a família. Estes são os pobres de espírito. A humildade e a simplicidade é o que nós devemos praticar sempre para poder alcançarmos o reino dos céus. O que é o reino dos céus para nós? Mundos puros, onde nós chegaremos à felicidade plena. Não essa felicidade que nós entendemos aqui, que ela é relâmpaga, passageira e às vezes não completa, não se completa na gente, né? A menina falou aqui sobre angústias. Muita gente chega aqui angustiado do dia a dia. Quem não se angustia de vez em quando no dia a dia? Nós ainda estamos num patamar evolutivo de progresso espiritual, moral, que qualquer sopro diferente por nosso lado, a gente fica angustiado, não aceita, se magoa. Tudo isso nos faz entrar numa aflição que não precisava. Por quê? Devemos pensar da seguinte maneira: fui eu que fiz? Não. Se não fui eu que fiz, que eu possa desejar ao outro que fez, que ele possa melhorar e caminhar pelos caminhos retos, desejando o bem para todos. E eu estou livre desse peso. A gente carrega muito peso que não é nosso. Aceitando as mágoas. Fulano passou ali e nem me olhou. E eu magoei. Já estou com peso em cima de mim. Estou com peso. Mas o fulano aí, fulano falou que eu sou calvo. Eu sou. Mas eu magoei. É um peso em cima de mim. Wilson, mas tu é feio, né? Daí se eu sou, eu vou dizer que não? Eu tenho que aceitar. Nós temos que ter aceitação e pensar no que nós vamos desejar de volta. Esse é o verdadeiro perdão que Jesus nos pede. Perdoar ao próximo como a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo, perdoar aos inimigos. É este o perdão que Jesus nos pede. Mas eu tenho que ir lá e abraçar o meu inimigo? Não, mas eu tenho que ter humildade para desejar o bem para ele.
Simplesmente isso. Me fez o mal, devolvo com o bem. Por que nós temos que devolver com o bem? Vocês já ouviram falar isso aqui também. Tudo que nós enviamos ao nosso próximo retorna para nós. É a lei de causa e efeito. É o plantio e a semente. Passei para o lado de lá, maus pensamentos eu estou falando, hein? Imagine palavra, atos, ações. Passei para lá, maus pensamentos, ele vai retornar para mim. Não tenhamos dúvida disso. E tinha até um ditado antigo que dizia assim, ó, calma, o teu está chegando a cavalo aí. Depois nós adaptamos isso para dizer, não vem a cavalo, vem de avião, a jato, vem rapidinho. Porque nós achamos que a nossa estada aqui é muito tempo e ela é um estalar de dedos. Para a eternidade, ela não é nada, esse tempinho que nós passamos aqui. Mas nós não temos noção disso, então nós achamos que... Né? Hoje eu vinha falando para minha companheira, que a gente às vezes fica sentado um pouco mais de tempo, quando levanta já está todo enferrujado. Não levou nem uma hora de sentado, está todo enferrujado. Aí eu disse para ela, mas tu olha só, eu estou com quase 80, quando meu pai fez 50, eu achava meu pai velho, idoso. Meu pai subia numa escada e eu dizia, por favor, não vai subir aí. Hoje, ainda bem que meus filhos saíram de casa, senão eles iam me dar uma surra todo dia. Mas então assim, nós temos que perceber, ter essa percepção de que o que nos machuca somos nós mesmos, não é o que o outro faz. Não é o que o outro faz. É o nosso patamar evolutivo de compreensão do que o outro faz. Quem é que precisa de amparo nesse momento? É nós, o machucado? Aquele que se diz machucado ou é quem machucou? Chico dizia que é melhor ser machucado do que machucar. É melhor ser magoado do que magoar alguém. E para que a gente não magoe ninguém, a gente tem que entrar no pobre de espírito. Nós temos que ser simplórios, simples, humildes, para olhar tudo de modo igual e nunca de cima. Nós não somos superiores a ninguém, nós somos todos iguais. Perante Deus, nós somos todos iguais. Vamos ser medidos com a mesma medida, cada um de nós, ninguém diferente. Por isso que nós temos que ter essa percepção que eu falei dos nossos pensamentos. Que nossos pensamentos são energia pura, alcança a distância que a gente quiser. Quando fizemos uma prece para alguém lá no hospital, essa prece chega lá. Tem espiritualidade encarregada disso que vai levar essas boas energias até lá. Se nós tiver algum parente lá no exterior e tiver que fazer uma prece para aquela criatura, vai chegar nela. Vai chegar nela. Fazer com sentimento. Sentimento. Nós não podemos fazer o que a gente faz muitas vezes. Vamos falar da nossa tribuna aqui. Fala muitas vezes na tribuna. Vamos fazer a prece? Vamos fazer a prece. Pai nosso que está no céu. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa... Só falta cantar. Nós estamos tendo uma percepção das palavras que nós estamos colocando? Não. Mas se a gente for ler a prece do Pai Nosso, estando escrita, nós vamos ver que é um poema dos mais bonitos que existe. Mas como a gente criou o hábito de falar, lá vai. Foi o que o Arthur, sem querer, nos ajudou dizendo, não pode falar palavrão. Palavrão é o quê? Um hábito que nós criamos. E pior que palavrão é falar isso dentro da nossa morada, dentro do nosso lar. Diz
dizia para nós, e nós temos ainda hoje convicção de que ele continua dizendo, Chico Xavier, as paredes ficam impregnadas daqueles palavrões. Ele uma vez visitou uma criatura que tinha uma dor de cabeça muito forte, uma criança. E foi chamado lá porque não tinha nada que melhorasse a criança. E chegou lá, Emmanuel disse para ele, não tens que tratar a criança, tem que tratar os pais. E os irmãos mais velhos dele, porque o palavrão aqui dentro é incrível. E aí ele foi falar com os pais. E falou para eles, se vocês querem que a criança se cure, vocês têm que parar com os palavrões aqui. E muitas vezes nós soltamos como se fosse normal. Normal. Eu tenho um hábito que eu tenho que perder. Rapidinho. Estás louco? Que é isso? Enlouquecesse? Por quê? Isso é um palavrão. Para o companheiro, para a companheira, para o filho, para o amigo e para qualquer um outro que passe pela gente. É um palavrão. É um desejo que a gente não deve nunca fazer uma afirmativa dessa. O que é a loucura? Sai do nosso pensamento normal. Nós passamos a ter pensamento longe daquilo que a gente quer ter. Às vezes a gente dá uma derrapada aqui conversando e a espiritualidade faz a gente tossir um pouco para refletir. E te coloca no caminho, fala direito. Porque é assim. Nós lemos alguns livros por semana e repetimos alguns livros por semana. Então a gente mistura às vezes os textos que vão chegando para nós. A gente sabe que não é só nosso, a espiritualidade está aqui. E não é só de hoje que ela está aqui. Um centro espírita como esse, eles dizem que é um ponto de luz onde eles fazem acampamento permanente, fazendo a asepsia da casa e daqui partindo para fazer as assistências que eles fazem ao nosso redor. Então, eles estão aqui. Eu não posso negar isso, tenho certeza. E vocês também não poderão negar, porque daqui a pouco vocês saem na rua, sentem um friozinho, um arrepio, ou mesmo aqui. Sente um arrepio, sente alguma coisa diferente. Quem é que faz isso? Os espíritos. Os espíritos dando uma dica para nós, um puxãozinho de orelha, que às vezes dão. Mas nós ainda acreditamos muito pouco. E o espírita acredita muito pouco nos espíritos. Eu estava lendo uma matéria, vou sair um pouquinho do tema só para contar isso. Estava lendo uma matéria essa semana de um espírito que veio num grupo mediúnico, que era um grupo que não tinha estudo nenhum de mediunidade e fazia de conta que tudo acontecia ali. E ele chegou lá e bagunçou aquele grupo. E o dirigente quis dar uma de bom e doutrinar ele. E ele disse, cala a boca. Vocês não entendem nada do que vocês estão fazendo. Vocês não fazem de conta só isso. Eu vim aqui para ver se vocês podiam fazer alguma coisa contra a minha falange. Ele era um espírito inferior. Eu vim aqui para ver se vocês podiam, tinham poder para fazer alguma coisa para a minha falange, mas já vi que não tem nada, você não tem poder nenhum. Mas mais nada, cala a boca porque eu vou dizer os teus podres aqui hoje. E começou. Então nós ainda temos lugares, não a todos, tem centro espírita muito cuidadoso nesse ponto e deve ter cuidado mesmo, porque é perigoso, tá? Mas tem muitos centros espíritas que chega alguém lá e eles têm a intenção de fazer com que ele fique. O que é que eles vão fazer? Vem cá.
Vamos para o mediúnico, semana que vem com nós. Sem estudo nenhum. Sem estudo nenhum. E aí? Aí complica. Complica porque chega um diretor, um gerente de uma falange dessa que chegou lá e vai acabar com tudo. Nós vamos passar vergonha. Passar vergonha com o espírito falando lá. Então a gente tem que tomar cuidado. Ter um pouco mais de humildade, de dizer, não, para aí, eu não quero ir para o mediúnico, eu quero entender a doutrina, eu quero primeiro estudar um pouco da doutrina e chegar no estudo do livro dos médiuns, para depois eu ir para lá, se quiserem, porque ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. O próprio médium, muitas vezes ele corre da manifestação. Se afasta da manifestação, não quer deixar manifestar. E aí? Vai obrigar? Não se pode obrigar. Tem que deixar correr. Mas a humildade diz assim, ó, vamos estudar primeiro. Nós não sabemos nada ainda, nós ainda estamos começando. Nós estamos no segundo mundo. Primeiro primitivo e hoje expiações e provas. Olha a quantidade de mundos que nós temos que chegar. E o tempo, né? Não a quantidade, mas o tempo que nós vamos levar para chegar num mundo muito melhor. Porque o próximo agora é a regeneração. Já está se transformando, o nosso mundo já está se transformando em mundo de regeneração. Isso dito pelos médiuns que recebem essas mensagens da espiritualidade. Mas será que todos que estão aqui vão passar junto? Vão se transformar? Vão ser regenerados? Não. Já está dito que não. Grande parte dessa população, dessa humanidade, vai reencarnar em mundos como este de hoje, de provas e expiações, ou ainda inferiores. E aí, nós temos que pensar nisso muito bem. Pensar como é que está a nossa humildade, a nossa simplicidade, o nosso tratamento com o nosso próximo. O nosso próximo mais próximo, lá dentro do nosso lar. Cônjuge, filhos, primos, sobrinhos. Tem gente que diz assim, mas primo não é família. Olha, tem estranho que é muito mais família do que os consanguíneos. Nós sabemos, a espiritualidade fala isso pra gente. Ela traz essas mensagens. Então nós temos que pensar muito bem quando a gente conversa, né? Querendo se mostrar maior que o outro, saber mais que o outro. Primeira coisa que nós temos que pensar, vamos dizer assim, é que cada vez que a gente vai falar sobre um tema, sobre um assunto que a gente não tem compreensão, a gente pode parar, porque só vai se enrascar. Um médium que eu gosto muito de ler, Carlos Bacelli. E ele pediu para o mentor dele, eu gostaria de escrever um livro sobre psicologia. E o espírito falou para ele, tu estás querendo muito. Como é que eu vou te ditar um livro de psicologia para te escrever se tu não entende nada de psicologia? Não fez curso nenhum de psicologia. E parou por ali, ficou por ali. Nós temos que falar, ou escrever, ou cantar daquilo que a gente sabe. O que a gente estudou. Por isso que a Casa Espírita tem muitos trabalhos. Nenhum é menor do que o outro. Tem que ter um grupo mediúnico? Claro que vamos ter um grupo mediúnico. A casa é para isso, é para se apresentar para os espíritos, se colocar à disposição para os espíritos trazerem as mensagens. Mensagens muitas vezes muito bem colocadas para nós e que nos auxilia muito. Mas nós não podemos achar que vão para lá para dentro fazer de conta, porque isso não vai funcionar.
Não vai funcionar. E aí, aquele que não estudou muito, que não gosta de estudar doutrina, vem aqui só ouvir nós falar e às vezes não pega o que a gente fala, porque a gente não fala tudo para todo mundo também, fala para alguns, a espiritualidade acredita isso, né? Vai fazer outro tipo de serviço. É o que fez André Luiz quando chegou no nosso lar. Depois de estar curado da doença dele, curado não, estava se curando ainda, né? Que chegou naquela enfermaria onde estava chegando aquela montoeira de gente que a espiritualidade foi buscar, e ele disse, aí perguntaram para ele, vai ajudar? Vou, eu quero ajudar. Então tá, ele já botou um jaleco, não, eu sou médico, não, peraí. Não é assim que tu pode ajudar. Vamos começar lá, ó, onde eles estão vomitando no chão, vai varrendo e limpando. Tu era médico na terra, enquanto estava encarnado, que é o que nós falamos de vez em quando. Eu sou médico, que bom. Eu sou engenheiro, sou advogado, que bom, que ótimo. É bagagem que a gente está colocando para dentro. Mas nós estamos médico, nós estamos advogado, nós estamos engenheiro. Quando chegar lá, nós só seremos o quê? Espíritos. Pronto. Nem nome nós vamos levar. Podemos até mudar o nome. Humildade. Isso é ter humildade. Ser simples. Ser simples de coração. Vamos definir ser pobre de espírito, para ver o que nós falamos até agora. Ah, tá lá. Ser pobre de espírito, conforme mencionado no Evangelho de Mateus, refere-se a uma atitude de humildade e reconhecimento da própria insuficiência diante de Deus. Nós temos que entender que sem Deus, o Criador, nós não somos nada. Nada. Porque não cai uma folha seca de árvore nenhuma que ele não saiba. Então, nós temos que compreender isso. Isso é simplicidade, isso é humildade. Saber que nós estamos fazendo com a ajuda do Criador. A própria doença que nós recebemos foi ditada pelas leis divinas. Ah, mas eu tenho uma família aí que nós somos em 6. 5 não recebe doença nenhuma. E 1 é muito adoentado. Daí, é dele. Ele precisou daquilo ali e trazendo naquela família, ele vai fazer com que aquela família também comece a compreender a humildade para trabalhar com aquela criatura. É assim que acontece. Ninguém recebe tapete vermelho. É dentro das leis. Existe uma lei que nós estamos cada dia recebendo ela de volta, que eu falei no início. É a lei de causa e efeito. A lei de ação e reação. Fez, plantou, vai colher. Colheu o que plantou. O plantio é livre. A colheita, ela é obrigatória. Nós temos que colher. A falta de humildade é o que nos diz André Luiz, neste livro Vivendo o Evangelho, volume 1, tem 2 volumes, psicografia de Antônio Badu e Filho. E André Luiz diz o seguinte: a falta de humildade, ela transforma o saber em exibição. Transforma a autoridade em tirania. Quem nunca viu uma autoridade ser tirano? Hoje está mudando um pouco, graças ao bom Deus, que nos intui, nos permite que a espiritualidade nos intua para isso. Hoje a gente vê, inclusive, policiais do GAECO tendo uma outra visão no abordamento, na abordagem que vai fazer a alguém. Porque é um assassino? Ah, é um estuprador? É.
Claro que é. Vai ter que pagar pela lei dos homens? Vai. Mas o maior julgamento dele vai ser pela lei divina. Lei divina. Tanto que nós chegamos, às vezes, vamos numa visita lá numa penitenciária, vamos conversar com o homicida, conversando com ele, a gente pergunta, mas tu te arrependeu do que tu fez? Não, de jeito nenhum. Se eu saísse daqui, eu faria de novo, mataria de novo, porque ele mereceu, ou ela mereceu. É a verdade dele. É a verdade dele. Cada um tem a sua verdade. Quantas vezes nós batemos o pé e dizemos, não, eu estou certo, a verdade é essa minha. Principalmente lá dentro do nosso lar, da nossa família, onde nós temos uma liberdade para fazer isso tranquilamente. Não, Aparecida, não é assim não, é dessa forma aqui que eu quero. Sempre tem que botar aí. Não pode? Não? Pode? Então tá. Então tá. A falta de humildade transforma a ciência em arrogância. Aquele que sabe mais é arrogante, fica arrogante. O zelo em ciúme. O ensino em imposição, que nós acabamos de falar. O esforço em inveja. Não tem invejoso em lugar nenhum, né? Não existe mais nessa terra. A crença em fanatismo, isso é o pior que existe. A gente acreditar em alguma coisa e ser fanático. Acaba com a doutrina. Acaba com a doutrina. O sucesso em vaidade. Nós vimos agora. Copa do Mundo aí, ó. A vaidade de muita gente. O favor em exigência, a obediência em revolta, a disciplina em violência. A humildade é essencial ao equilíbrio, ao progresso e à prática do bem. Sem ela, a própria beneficência se transforma em humilhação. Por isso que nós vamos encerrar nossa conversa, que isso aqui passa muito rápido. Acho que eles botam uma pilha Duracell naquele relógio ali, porque ele faz assim. Nós vamos encerrar dizendo assim, ó, humildade, simplicidade, não quer dizer humilhação. Não quer dizer isso. Alguém pode ser humilde e daqui a pouco está ensinando o outro que ele não pode fazer aquilo daquela forma. Ah, mas tu não é humilde? Não, parei, é diferente. É diferente. Uma vez eu passei por um problema desse lá na nossa casa espírita. Alguém chegou lá, um pedinte, e queria um negócio que não estava lá na hora, a responsável não estava lá na hora, nós não vamos mexer onde nós não somos responsáveis, e ele começou a se alterar. Aí daqui a pouco ele me disse, mas isso aqui não é a casa de Deus? É, mas ele não te quer aqui, não é a tua casa, cai fora. Pronto. Porque às vezes a gente tem que fazer isso. Ué, eu sou obrigado a dar alguma coisa para alguém? Não sou. Se eu quiser ajudar, eu ajudo. Agora, ninguém é obrigado a nada. Nós temos nosso livre-arbítrio para fazer ou não fazer. Isso é para cada um de nós. Não é para esse nem aquele só, não. É para cada um de nós. Então, aceitar a humilhação para ser humilde, não vale. Não vale nada. Gente, bem-aventurados os pobres de espírito é o capítulo. Ele está dentro das bem-aventuranças, que começa do capítulo 5, vai até o 10, são 6 capítulos, que nada mais é do que o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, isso aqui. Aquele que Mahatma Gandhi disse uma vez, se tivéssemos perdido tudo que Jesus falou e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, ainda assim nada estaria perdido. Da importância que é o Sermão da Montanha. Esses 6 capítulos do Evangelho que nós temos que estudar. Temos que estudar o Evangelho inteiro, porque todo ele é importante. Mas esses definem muita coisa que a gente não compreende. Por exemplo, aqui está bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados que choram.
Mas como bem-aventurado? Felizes, ditoso, felizes os que choram. Como assim? A gente não entende muito bem isso. Então a gente tem que ir lá, estudar, ler, trazer para nós e dizer, não, para aí, está certíssimo o que Jesus falou aqui. Porque eu ainda até hoje, eu vou repetir o que eu já digo aqui há muito tempo, até hoje eu não vi nada dentro da doutrina, não é só do Evangelho, dentro da doutrina espírita que não esteja dentro do bom senso. E sempre que eu acho que está fora do bom senso e vou buscar o correto, eu quebro a cara, como se diz na gíria, porque está correto. Tá? Capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como entender pobres de espírito? Eu convido vocês à leitura. E aí, quando vocês voltarem aqui, que eu estiver aqui, vocês vão me levantar a mão e dizer, Wilson, tudo errado naquele dia. Pronto. Tá bom? Obrigado pela atenção de todos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Esta casa, nós temos uma paixão muito grande por ela, porque nós vimos ela começar. Não só aqui, começar lá na Varginha. Onde no início que a gente ia lá fazer palestra, durante o horário, tinha foguetório para atrapalhar. Estão lembrados disso? Então tá. Obrigado para vocês. Tenham todos um bom retorno aos seus lares, na paz de Deus, de Jesus e da boa espiritualidade que está aqui, distribuindo essa energia para cada um de nós. Que levem toda ela para os seus lares. Muito obrigado.